Há uma categoria especial de mulher que nenhum homem busca dominar, pois está excessivamente preocupado em não a perder. Reflita sobre isso. Estamos rodeados por orientações sobre romance, táticas de conquista e catálogos infinitos do que executar ou evitar para seduzir alguém. Recomendam ser carinhosa, porém não em excesso. Esperta, mas sem causar intimidação. Sensual, mas sem demonstrar disponibilidade excessiva. Um emaranhado de normas que ao final te molda para satisfazer, não para ser autêntica. Mas e se toda essa abordagem estiver completamente equivocada? E se a conduta que verdadeiramente perturba a mente masculina, que o faz perder tranquilidade e se tornar dependente da sua companhia, for precisamente o contrário dessas diretrizes? Não me refiro à aparência física, pois a beleza atrai olhares, mas é rapidamente esquecida, nem a manipulação, pois artifícios podem ser eficazes temporariamente, mas deixam resquícios desagradáveis posteriormente. Refiro-me a algo mais substancial, uma força, uma aura que alguns homens classificam como arriscada. Não arriscada, literalmente, mas porque é instável, impossível de capturar e não pode ser dominada. E a questão é, o que essa mulher compreende que as demais ignoram? O que ela executa ou omite que a torna memorável? Pois um homem pode encontrar 10 mulheres extraordinárias e esquecê-las, mas não consegue remover da mente aquela que aparentemente não necessita dele. A maioria acredita que o segredo está em proporcionar estabilidade e bem-estar. Mas e se o verdadeiro combustível do anseio masculino for algo bastante específico? A incerteza, não a sua insegurança, mas sim a dele. A percepção constante de que você é independente e que, se ele não se dedicar, pode perdê-la instantaneamente. Esse receio não repele, ao contrário, ele inflama o desejo. E é isso que vamos investigar aqui. Não artifícios de publicação, mas a essência dessa força silenciosa que uma mulher possui quando pertence a si própria. Uma mulher que internamente é um cosmos completo. A realidade é que a maioria dos relacionamentos não se encerra em discussões explosivas ou infidelidades. Eles perecem gradualmente, asfixiados pelo enfado e pela rotina, quando o fascínio e a admiração se deterioram. Perecem quando alguém deixa de ser prioridade e se transforma apenas em componente da decoração da existência alheia. O momento crítico costuma ser sempre idêntico quando você deixa de ser privilégio e se torna alternativa, de ser aquela comunicação que acelera o pulso para aquela que ele responde quando possível, de ser o compromisso principal da sexta-feira para ser a segunda opção, caso nada mais surja. E o que distingue uma mulher inesquecível de todas as demais não é o histórico profissional, a situação financeira ou a harmonia facial. É a força que ela porta, a maneira como se desloca pelo mundo. Uma genuinidade que reluz em meio a tantas pessoas tentando satisfazer. Ela não necessita de reconhecimento, já concedeu isso a si mesma. E isso é irresistível. É intimidante porque a alegria dela não depende dele. E para um homem habituado a ser o núcleo da vida de uma mulher, isso confronta o orgulho. A presença dela comunica sem esforço: minha existência é magnífica com você presente, mas continua sendo magnífica se você partir. Não é intimidação, é simplesmente a realidade. E é justamente essa autonomia que o atrai ainda mais. O que faremos aqui é reconhecer e desenvolver essa energia. Não se trata de simular desinteresse, porque simular é fragilidade, mas de edificar uma existência tão abundante e fascinante que sua energia se torne magnética naturalmente. O instinto masculino foi formatado ao longo de milênios pela busca e pelo desafio. Por isso ele reage de forma tão intensa a uma mulher assim. Ser perigosamente sedutora não tem relação com perigo e tudo com amor próprio. No fundo, todo homem vive uma batalha silenciosa.
De um lado, deseja estabilidade, tranquilidade, um refúgio seguro. É o lado lógico que diz: aqui você está protegido. Do outro, existe um instinto selvagem que anseia por desafio, aventura, o inalcançável. É a voz que murmura: lá fora, existe algo que vai fazer você se sentir verdadeiramente vivo. Muitas mulheres, inadvertidamente, acabam despertando apenas um dos lados dessa dualidade que existe dentro do homem. Pense no arquétipo da mulher ideal, aquela companheira sempre disponível, que jamais gera conflito. Ela é o refúgio seguro personalizado. Está sempre preparada para oferecer consolação, concordar, reestruturar a programação para se adequar a dele e amenizar seus problemas. O amor dela é um medicamento suave e inicialmente isso encanta qualquer homem. É simples, prazeroso, previsível. Ele se sente como o soberano de um castelo sereno, sem dramas nem confrontos. A parte racional dele aprova sem hesitação. Porém, em algum momento, energia distinta surge. E não é que ela seja uma oponente. Na verdade, parece até que não está competindo. É como se ela não estivesse presente para conquistá-lo a todo custo. Essa é a mulher com a denominada energia de soberana. Ela não se posiciona como um abrigo seguro porque é o próprio oceano aberto. Não oferece um castelo porque está ocupada demais construindo seu próprio reino. Ela não molda a vida dela ao redor da dele. Convida-o para participar do seu universo, mas apenas se ele demonstrar que merece estar presente. O amor dela não é calmaria, é o fogo que provoca desenvolvimento. Não concorda só para agradar, expressa o que pensa, mesmo que contraria a opinião dele. É aí que o conflito interno dele inicia. A razão diz para permanecer no castelo confortável. Mas o instinto, essa parte primitiva, se sente irresistivelmente atraído pelo oceano aberto, porque no fim, o castelo pode se transformar numa prisão dourada. O que antes era segurança, vira monotonia e a energia da soberana continua ecoando na mente dele. Não é obsessão, mas é um chamado constante. Ele lembra da ocasião em que ela o desafiou numa conversa, ou do brilho nos olhos dela, falando de seus projetos e paixões. Uma vida que acontece com ou sem ele. De repente, o conforto já não é tão sedutor. A verdadeira emoção parece estar em outro lugar. Ele fica dividido entre segurança e aventura, entre previsibilidade e mistério. E é nesse campo silencioso que a atração verdadeira é decidida. Mas afinal, como essa energia se revela no cotidiano? O que torna essa presença tão magnética? Antes de tudo, é preciso compreender que energia de soberana não é arrogância, frieza ou um ar falso de superioridade. Essas atitudes são apenas disfarces inseguros e verdadeira força vem do autorrespeito. É como uma calma interna profunda, aquela firmeza que não precisa se exibir. É estar centrada mesmo quando o mundo está caótico. É não correr atrás de atenção, mas atrair naturalmente. Não buscar validação, porque sua presença já é suficiente e a sua maior arma são limites claros. Ela sabe dizer não sem agressividade, mas com tanta elegância que a mensagem é impossível de ignorar. Por exemplo, ela marca um encontro, espera o dia todo e 1 hora antes recebe: "Poxa, surgiu algo com meus amigos. Vamos remarcar qualquer dia." A mulher que age pela necessidade responde rápido: "Sem problema, me avisa quando puder." Parece gentil, mas transmite: "Meu tempo é flexível, estou sempre disponível." E isso mina seu valor. Já a mulher com energia de soberana sente a mesma decepção, mas responde com presença e respeito por si mesma. Entendo que imprevistos aconteçam. Eu estava ansiosa por hoje. Aproveite a noite. Semana que vem estarei ocupada, mas podemos ver outro dia depois. Essa resposta é poderosa, sem drama, mas deixando claro que sua vida é cheia e que o tempo dela tem valor. Isso mexe com o ego masculino. Ele percebe que ela não está disponível a qualquer hora, que não é um plano B.
De repente, aquilo que ele cancelou com tanta facilidade se torna raro e precioso. O instinto de conquista desperta, e essa mesma lógica se repete quando ela não responde à mensagem de madrugada, quando mantém sua opinião, mesmo que seja diferente da dele, quando escolhe fazer algo por si em vez de seguir um convite de última hora. Pequenos gestos que, longe de serem egoísmo, são provas de respeito próprio. Até que ele entende. Esse não é o tipo de relacionamento em que tudo está garantido. A atenção, o tempo, o afeto dela precisam ser conquistados. E é exatamente nessa mistura de fascínio e frustração que algo muda dentro dele. Nesse ponto de tensão entre respeito e desejo, a mente masculina perde o controle, e é aí que o jogo vira. Muitas mulheres, sem perceber, acabam despertando só um dos lados dessa dualidade que existe dentro do homem. Pense no arquétipo da boa moça, aquela parceira sempre disposta, que nunca cria atrito. Ela é o porto seguro em pessoa. Está sempre pronta para oferecer conforto, concordar, reorganizar a agenda para se encaixar na dele e aliviar seus problemas. O amor dela é um remédio suave e, no início, isso encanta qualquer homem. É fácil, agradável, previsível. Ele se sente como o rei de um castelo pacífico, sem dramas nem conflitos. A parte racional dele aprova sem hesitar, mas em algum momento, energia diferente aparece. E não é que ela seja uma adversária. Na verdade, parece até que não está competindo. É como se ela não estivesse ali para conquistá-lo a qualquer custo. Essa é a mulher com a chamada energia de soberana. Ela não se coloca como um abrigo seguro porque é o próprio oceano aberto. Não oferece um castelo porque está ocupada demais, construindo seu próprio reino. Ela não molda a vida dela em torno da dele. Há uma categoria especial de mulher que nenhum homem busca dominar, pois está excessivamente preocupado em não a perder. Reflita sobre isso. Estamos rodeados por orientações sobre romance, táticas de conquista e catálogos infinitos do que executar ou evitar para seduzir alguém. Recomendam ser carinhosa, porém não em excesso. Esperta, mas sem causar intimidação. Sensual, mas sem demonstrar disponibilidade excessiva. Um emaranhado de normas que ao final te molda para satisfazer, não para ser autêntica. Mas e se toda essa abordagem estiver completamente equivocada? E se a conduta que verdadeiramente perturba a mente masculina, que o faz perder tranquilidade e se tornar dependente da sua companhia, for precisamente o contrário dessas diretrizes? Não me refiro à aparência física, pois a beleza atrai olhares, mas é rapidamente esquecida, nem a manipulação, pois artifícios podem ser eficazes temporariamente, mas deixam resquícios desagradáveis posteriormente. Refiro-me a algo mais substancial, uma força, uma aura, que alguns homens classificam como arriscada. Não arriscada literalmente, mas porque é instável, impossível de capturar e não pode ser dominada. E a questão é, o que essa mulher compreende que as demais ignoram? O que ela executa ou omite que a torna memorável? Pois um homem pode encontrar 10 mulheres extraordinárias e esquecê-las, mas não consegue remover da mente aquela que aparentemente não necessita dele. A maioria acredita que o segredo está em proporcionar estabilidade e bem-estar. Mas e se o verdadeiro combustível do anseio masculino for algo bastante específico? A incerteza, não a sua insegurança, mas sim a dele. A percepção constante de que você é independente e que, se ele não se dedicar, pode perdê-la instantaneamente. Esse receio não repele, ao contrário, ele inflama o desejo. E é isso que vamos investigar aqui. Não artifícios de publicação, mas a essência dessa força silenciosa que uma mulher possui quando pertence a si própria. Uma mulher que internamente é um cosmos completo. A realidade é que a maioria dos relacionamentos não se encerra em discussões explosivas ou infidelidades.
Eles perecem gradualmente, asfixiados pelo enfado e pela rotina, quando o fascínio e a admiração se deterioram. Perecem quando alguém deixa de ser prioridade e se transforma apenas em componente da decoração da existência alheia. O momento crítico costuma ser sempre idêntico, quando você deixa de ser privilégio e se torna alternativa, de ser aquela comunicação que acelera o pulso para aquela que ele responde quando possível, de ser o compromisso principal da sexta-feira para ser a segunda opção, caso nada mais surja. E o que distingue uma mulher inesquecível de todas as demais não é o histórico profissional, a situação financeira ou a harmonia facial. É a força que ela porta, a maneira como se desloca pelo mundo, uma genuinidade que reluz em meio a tantas pessoas tentando satisfazer. Ela não necessita de reconhecimento, já concedeu isso a si mesma, e isso é irresistível. É intimidante porque a alegria dela não depende dele. E para um homem habituado a ser o núcleo da vida de uma mulher, isso confronta o orgulho. A presença dela comunica sem esforço: minha existência é magnífica com você presente, mas continua sendo magnífica se você partir. Não é intimidação, é simplesmente a realidade. E é justamente essa autonomia que o atrai ainda mais. O que faremos aqui é reconhecer e desenvolver essa energia. Não se trata de simular desinteresse, porque simular é fragilidade, mas de edificar uma existência tão abundante e fascinante que sua energia se torne magnética naturalmente. O instinto masculino foi formatado ao longo de milênios pela busca e pelo desafio. Por isso ele reage de forma tão intensa a uma mulher assim. Ser perigosamente sedutora não tem relação com perigo e tudo com amor próprio. No fundo, todo homem vive uma batalha silenciosa. De um lado, deseja estabilidade, tranquilidade, um refúgio seguro. É o lado lógico que diz: aqui você está protegido. Do outro, existe um instinto selvagem que anseia por desafio, aventura, o inalcançável. É a voz que murmura: lá fora, existe algo que vai fazer você se sentir verdadeiramente vivo. Muitas mulheres, inadvertidamente, acabam despertando apenas um dos lados dessa dualidade que existe dentro do homem. Pense no arquétipo da mulher ideal, aquela companheira sempre disponível, que jamais gera conflito. Ela é o refúgio seguro personalizado. Está sempre preparada para oferecer consolação, concordar, reestruturar a programação para se adequar à dele e amenizar seus problemas. O amor dela é um medicamento suave e inicialmente isso encanta qualquer homem. É simples, prazeroso, previsível. Ele se sente como o soberano de um castelo sereno, sem dramas nem confrontos. A parte racional dele aprova sem hesitação. Porém, em algum momento, energia distinta surge. E não é que ela seja uma oponente. Na verdade, parece até que não está competindo. É como se ela não estivesse presente para conquistá-lo a todo custo. Essa é a mulher com a denominada energia de soberana. Ela não se posiciona como um abrigo seguro porque é o próprio oceano aberto. Não oferece um castelo porque está ocupada demais, construindo seu próprio reino. Ela não molda a vida dela ao redor da dele. Convida-o para participar do seu universo, mas apenas se ele demonstrar que merece estar presente. O amor dela não é calmaria, é o fogo que provoca desenvolvimento. Não concorda só para agradar, expressa o que pensa, mesmo que contrarie a opinião dele. É aí que o conflito interno dele inicia. A razão diz para permanecer no castelo confortável. Mas o instinto, essa parte primitiva, se sente irresistivelmente atraído pelo oceano aberto, porque no fim, o castelo pode se transformar numa prisão dourada. O que antes era segurança, vira monotonia e a energia da soberana continua ecoando na mente dele. Não é obsessão, mas é um chamado constante. Ele lembra da ocasião em que ela o desafiou numa conversa, ou do brilho nos olhos dela, falando de seus projetos e paixões.
Uma vida que acontece com ou sem ele. De repente, o conforto já não é tão sedutor. A verdadeira emoção parece estar em outro lugar. Ele fica dividido entre segurança e aventura, entre previsibilidade e mistério. E é nesse campo silencioso que a atração verdadeira é decidida. Mas afinal, como essa energia se revela no cotidiano? O que torna essa presença tão magnética? Antes de tudo, é preciso compreender que energia de soberana não é arrogância, frieza ou um ar falso de superioridade. Essas atitudes são apenas disfarces inseguros e verdadeira força vem do autorrespeito. É como uma calma interna profunda, aquela firmeza que não precisa se exibir. É estar centrada mesmo quando o mundo está caótico. É não correr atrás de atenção, mas atrair naturalmente. Não buscar validação, porque sua presença já é suficiente e a sua maior arma são limites claros. Ela sabe dizer não sem agressividade, mas com tanta elegância que a mensagem é impossível de ignorar. Por exemplo, ela marca um encontro, espera o dia todo e 1 hora antes recebe: "Poxa, surgiu algo com meus amigos. Vamos remarcar qualquer dia." A mulher que age pela necessidade responde rápido: "Sem problema, me avisa quando puder." Parece gentil, mas transmite: "Meu tempo é flexível, estou sempre disponível." E isso mina seu valor. Já a mulher com energia de soberana sente a mesma decepção, mas responde com presença e respeito por si mesma. Entendo que imprevistos aconteçam. Eu estava ansiosa por hoje. Aproveite a noite. Semana que vem estarei ocupada, mas podemos ver outro dia depois. Essa resposta é poderosa, sem drama, mas deixando claro que sua vida é cheia e que o tempo dela tem valor. Isso mexe com o ego masculino. Ele percebe que ela não está disponível a qualquer hora, que não é um plano B. De repente, aquilo que ele cancelou com tanta facilidade se torna raro e precioso. O instinto de conquista desperta, e essa mesma lógica se repete quando ela não responde à mensagem de madrugada, quando mantém sua opinião, mesmo que seja diferente da dele, quando escolhe fazer algo por si em vez de seguir um convite de última hora. Pequenos gestos que, longe de serem egoísmo, são provas de respeito próprio. Até que ele entende: esse não é o tipo de relacionamento em que tudo está garantido. A atenção, o tempo, o afeto dela precisam ser conquistados. E é exatamente nessa mistura de fascínio e frustração que algo muda dentro dele. Nesse ponto de tensão entre respeito e desejo, a mente masculina perde o controle, e é aí que o jogo vira. Muitas mulheres, sem perceber, acabam despertando só um dos lados dessa dualidade que existe dentro do homem. Pense no arquétipo da boa moça, aquela parceira sempre disposta, que nunca cria atrito. Ela é o porto seguro em pessoa. Está sempre pronta para oferecer conforto, concordar, reorganizar a agenda para se encaixar na dele e aliviar seus problemas. O amor dela é um remédio suave e, no início, isso encanta qualquer homem. É fácil, agradável, previsível. Ele se sente como o rei de um castelo pacífico, sem dramas nem conflitos. A parte racional dele aprova sem hesitar, mas em algum momento, energia diferente aparece. E não é que ela seja uma adversária. Na verdade, parece até que não está competindo. É como se ela não estivesse ali para conquistá-lo a qualquer custo. Essa é a mulher com a chamada energia de soberana. Ela não se coloca como um abrigo seguro porque é o próprio oceano aberto. Não oferece um castelo porque está ocupada demais, construindo seu próprio reino. Ela não molda a vida dela em torno da dele, convida-o para participar do seu universo, mas apenas se ele demonstrar que merece estar presente. O amor dela não é calmaria, é o fogo que provoca desenvolvimento. Não concorda só para agradar, expressa o que pensa, mesmo que contraria a opinião dele. É aí que o conflito interno dele inicia.
A razão diz para permanecer no castelo confortável, mas o instinto, essa parte primitiva, se sente irresistivelmente atraído pelo oceano aberto, porque no fim o castelo pode se transformar numa prisão dourada. O que antes era segurança vira monotonia, e a energia da soberana continua ecoando na mente dele. Não é obsessão, mas é um chamado constante. Ele lembra da ocasião em que ela o desafiou numa conversa ou do brilho nos olhos dela falando de seus projetos e paixões. Uma vida que acontece com ou sem ele. De repente, o conforto já não é tão sedutor. A verdadeira emoção parece estar em outro lugar. Ele fica dividido entre segurança e aventura, entre previsibilidade e mistério. E é nesse campo silencioso que a atração verdadeira é decidida. Mas afinal, como essa energia se revela no cotidiano? O que torna essa presença tão magnética? Antes de tudo, é preciso compreender que energia de soberana não é arrogância, frieza ou um ar falso de superioridade. Essas atitudes são apenas disfarces inseguros. A verdadeira força vem do autorrespeito. É como uma calma interna profunda, aquela firmeza que não precisa se exibir. É estar centrada mesmo quando o mundo está caótico. É não correr atrás de atenção, mas atrair naturalmente. Não buscar validação, porque sua presença já é suficiente. E a sua maior arma são limites claros. Ela sabe dizer não sem agressividade, mas com tanta elegância que a mensagem é impossível de ignorar. Por exemplo, ela marca um encontro, espera o dia todo e 1 hora antes recebe. Poxa, surgiu algo com meus amigos. Vamos remarcar qualquer dia. A mulher que age pela necessidade responde rápido. Sem problema, me avisa quando puder. Parece gentil, mas transmite. Meu tempo é flexível, estou sempre disponível, e isso mina seu valor. Já a mulher com energia de soberana sente a mesma decepção, mas responde com presença e respeito por si mesma. Entendo que imprevistos aconteçam. Eu estava ansiosa por hoje. Aproveite a noite. Semana que vem estarei ocupada, mas podemos ver outro dia depois. Essa resposta é poderosa, sem drama, mas deixando claro que sua vida é cheia e que o tempo dela tem valor. Isso mexe com o ego masculino. Ele percebe que ela não está disponível a qualquer hora, que não é um plano B. De repente, aquilo que ele cancelou com tanta facilidade se torna raro e precioso. O instinto de conquista desperta e essa mesma lógica se repete quando ela não responde à mensagem de madrugada, quando mantém sua opinião, mesmo que seja diferente da dele, quando escolhe fazer algo por si em vez de seguir um convite de última hora. Pequenos gestos que, longe de serem egoísmo, são provas de respeito próprio, até que ele compreende. Esse não é o tipo de relacionamento em que tudo está garantido. A atenção, o tempo, o afeto dela precisam ser conquistados. E é exatamente nessa mistura de fascínio e frustração que algo muda dentro dele. Nesse ponto de tensão entre respeito e desejo, a mente masculina perde o controle e é aí que o jogo vira. O roteiro que ele sempre seguiu, aquele que antes funcionava como um relógio, de repente perde a força. O porto seguro, que antes parecia tão confortável, agora soa entediante, quase infantil. Aquela mulher que entregava tudo sem pedir nada em troca já não parece tão doce. Parece alguém que não percebe o próprio valor. E, curiosamente, a outra, a que o recebe com um charme firme, que deixa claro que sua vida não gira em torno dele, começa a ocupar cada vez mais espaço nos pensamentos dele. É aí que algo muda. Ele chega a uma revelação simples, mas poderosa, que ficou enterrada por muito tempo sob o peso do ego e das regras sociais. Existe um abismo entre gostar de uma mulher e admirá-la. Ele pode até gostar daquela que ri das piadas, mas admira a que o provoca com um sorriso afiado. Pode gostar de quem sempre abre mão dos planos para vê-lo, mas admira a que o faz reorganizar toda a agenda para ganhar um momento com ela. Pode gostar da que concorda com tudo,
mas admira a que defende suas ideias com tanta paixão que ele se sente desafiado a crescer. A verdade crua que o atinge como uma onda é que a atração superficial nasce do simples gostar, mas o desejo profundo, o apego real, o amor que permanece só nascem da admiração. Respeito não é um detalhe a mais no desejo, é o núcleo dele. É o combustível que mantém a atração acesa a longo prazo. Sem respeito, todo o fogo apaga. Ele percebe que a mulher que facilitou tudo ofereceu um amor barato, baseado na conveniência. E, no fundo, nenhum homem quer algo barato. Ele quer algo raro, que exija esforço, que tenha um valor real. Não por masoquismo, mas porque conquistar algo precioso reforça o próprio valor dele. É nesse momento que ele entende. Um homem pode se divertir com uma princesa, visitar o castelo, desfrutar da lealdade e se sentir importante, mas só se ajoelha diante de uma soberana. E qual é a diferença? A princesa espera na torre que alguém venha lhe dar propósito e validá-la. Sua vida gira em torno dele. Já a soberana não espera ser salva. Ela está ocupada demais, construindo seu reino, encarando seus medos e realizando suas visões. Ela não busca um salvador, mas um igual. Quando um homem entende isso de verdade, algo dentro dele muda para sempre. Ele para de procurar alguém que precise dele para sobreviver e começa a buscar aquela que, mesmo sem precisar, ainda assim o escolhe todos os dias. Então, vem a pergunta: como deixar o papel de princesa para se tornar uma soberana? Como construir um reino interior tão magnético que mude tudo? Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo e começa todos os dias com pequenas escolhas. Esse processo se apoia em 4 pilares. Primeiro, tenha uma missão. Uma soberana vive para algo maior que ela mesma. Pergunte, se o amor sumisse hoje, para onde iria sua energia? Para um projeto, um sonho, algo que a mova? Um homem que vê uma mulher com propósito percebe que nunca será o centro da vida dela, e isso o instiga. Segundo, construa sua fortaleza. É sua independência emocional, social e financeira. Amigos que permanecem antes e depois dele, sua própria renda, sua capacidade de resolver problemas. Depender de um homem é entregar as chaves do seu reino. Terceiro, ame a própria companhia. Estar sozinha não é o mesmo que sentir solidão. A princesa teme o silêncio. A soberana o aprecia, porque é nele que se reconecta consigo mesma. Vá ao cinema sozinha. Viaje sozinha. Prove que sua felicidade não depende de plateia. Quarto, tenha leis inegociáveis. São seus princípios, suas linhas vermelhas. Escreva de 3 a 5 e mantenha-as sem exceções. Não precisa anunciar, apenas viver. Se alguém violar, não há drama, apenas ação. E muitas vezes essa ação é retirar seu tempo e atenção. O medo vai aparecer, e se eu colocar limites e ele for embora? Mas a pergunta certa é: por que manter alguém que não consegue respeitar seus valores mais básicos? Seus limites e sua energia de soberana não afastam o homem certo. Eles filtram. Eles eliminam o inseguro que busca validação, o preguiçoso que quer servidão e o imaturo que procura uma mãe, e atraem o único tipo que vale a pena. O homem que não se intimida com seu poder, mas se inspira nele. O homem que não quer salvar uma princesa, mas construir um império ao lado de uma soberana. É curioso como tudo se conecta. A gente começa tentando entender os segredos da mente masculina e, no fim, percebe que essa chave nunca foi para abrir a porta dele, sempre foi para abrir a nossa. O propósito nunca foi ser o centro do desejo dele, mas sim ser a protagonista da própria história. Aquele jeito que muitos homens acham irresistível não é truque de sedução, é consequência natural. É como um perfume que fica no ar quando uma mulher é apaixonada pela própria vida, confortável na própria companhia e transforma cada dia em uma obra de arte.
A mulher mais cativante e poderosa não é a mais bonita, nem a mais jovem ou bem-sucedida. É a que não precisa de ninguém para ser feliz, mas escolhe dividir seu mundo com quem provar que merece. Isso não significa viver isolada ou fechar o coração para o amor. Significa que sua paz, sua confiança e sua alegria não estão à venda e que você sabe que não precisa ser salva porque já é sua própria heroína. É saber que mesmo que passasse a vida sozinha, ainda que não fosse seu plano, estaria bem, em paz e de bem com a vida. E é aí que a segunda parte da frase ganha força. Eu o escolho conscientemente. Quando você não precisa de alguém, a decisão de estar ao lado dele se torna um presente genuíno. Não é medo da solidão, pressão social ou tentativa de tapar um vazio. É escolha feita a partir da plenitude. Minha vida já é incrível, mas com você ela fica ainda mais intensa. Eu não dependo de você para existir, mas escolho você para viver. E existe algo mais sedutor do que isso? É como dizer, você é um luxo, não uma necessidade. Agora pense, quantas vezes você encolheu seus sonhos para caber nas expectativas de outra pessoa? Quantas vezes abafou sua voz, seu brilho, suas ideias, só para não parecer demais? A grande ironia da atração é que quando você para de tentar agradar e passa a viver de forma autêntica, criando uma vida que te empolga, você se torna magnética porque a energia não engana. As pessoas não se conectam com perfeição, mas com verdade, paixão e intensidade. Se aproximam de quem está realmente vivo, e ninguém pulsa mais do que a mulher que reina no próprio território. Chegamos ao fim desse mapa, que na verdade é o início da sua jornada. Então, a pergunta é: você vai continuar sendo coadjuvante no filme da vida de outra pessoa ou vai assumir o papel principal e escrever sua própria história? Se essa mensagem tocou seu coração e você acredita no poder que nasce do respeito próprio, esse é o seu lugar. Venha fazer parte de uma comunidade de mulheres que não esperam, elas constroem. Curta, compartilhe com uma amiga e nos vemos no próximo vídeo.